seja o nome de Jesus, para sempre seja louvado. Amém? Eu estava sentado ali rezando, e aí me veio essa música no coração, né? Me veio essa música no coração, né? Mas também com uma emoção no coração, não é? Essa música fala derrubar as barreiras do meu coração, e nós fizemos uma oração também de quebra das muralhas, não é verdade? E Jesus, ele é assim, supremo, não é? Ele não só derruba as muralhas, né, que nos impede de chegar a ele, mas ele também faz uma muralha ao nosso redor, para nos guardar, para nos proteger do mal, não é? E nós precisamos, porque, se manter atrás dessa muralha, que é Jesus. Ele é a barreira que nos cerca do mal. Isso que ele veio fazer, não é? Ele veio para nos salvar, para nos tirar das garras do mal, que de maneira sorrateira, todo dia, não é? Desde lá do tempo passado da Bíblia, o mal ronda e tenta o quê? Nos roubar de Deus, tenta nos tirar de Deus. E ele usa de diversas maneiras, não é? Muitas vezes, mesmo a gente estando ao pé de Jesus, vem uma doença, vem uma tristeza, vem uma calamidade. Mas muitas vezes, nós que às vezes queremos subir e olhar por cima dessa muralha que ele fez, e se encantar com as coisas do mundo, e às vezes abandonar Jesus, não é? Pular esse muro aí da santidade, da proteção, do colo de Deus, para cair às vezes nas perversidades do mundo, não é? Graças a Deus nós temos a igreja, temos as comunidades, temos os movimentos que fazem o quê? Passam ensinamentos, instruções. Temos a Santa Missa, que é o ápice da nossa fé, onde nós temos quem? Jesus Eucarístico, para nos revestir e nos livrar de todo mal, não é? Hoje estamos vivendo o cerco de Jericó, e o cerco de Jericó, ele, na verdade, é para isso, para derrubar as muralhas que nos impedem de chegar a Jesus, que nos impedem de chegar à salvação. Às vezes essa muralha que nos causa dor e tristeza é uma doença, às vezes é algo físico, às vezes é uma tristeza, às vezes é a falta de dinheiro e tantas outras coisas, não é? Mas graças a Deus na igreja nós temos uma infinidade de momentos onde nós podemos o quê? Podemos refletir sobre aquele assunto e amadurecer na fé, crescer na fé, para que possamos se manter na caminhada, para que possamos manter a nossa fé, não é? Muitas pessoas às vezes querem caminhar na igreja naquele pensamento de crescer espiritualmente, não é? E a fé, nós sabemos que ela não é uma escalada. Eu não vou crescer simplesmente espiritualmente, porque crescer às vezes espiritualmente, ou até dentro da igreja, alcançar cargos é muito fácil. É fácil demais isso. Agora a grande dificuldade é se manter na fé, é se manter naquela fé, naquela posição que você alcançou. Por quê? Porque quando tudo é novidade, tudo é muito gostoso, mas depois que vai caindo às vezes o comodismo, não é? Quando aquela novidade na minha vida deixou de ser novidade e passa a ser uma missão, aí vem o peso. Aí a gente começa a achar que está cansado, achar que está muito ocupado, achar que está muito difícil, não é? Ontem, a pregação no grupo de oração, a pregadora falou uma frase que ficou na minha cabeça, né? Que ontem foi falado muito a respeito disso, de desistir, não é? A pessoa está cansada de desistir. E aí disse que a filha dela, que é freira, falou para ela assim, ó, está cansada? Então descansa, recobra as forças, mas não desiste. Né? Descansa, está cansado de tudo? Tá, então tudo bem, você tem direito de descansar. Vai descansar, retoma as forças e segue na caminhada.
né? Isso caiu assim para mim como uma luva, né, no meu coração, porque sinceramente eu estava precisando ouvir isso, porque eu vinha refletindo mesmo esses dias nessa, assim, a gente, quem participa da liturgia principalmente, participa da missa, né, e está sempre ali participando, convivendo, há uma, como é que fala, vai se tornando comum você estar diante de Jesus. Vai se tornando comum você estar em contato com as coisas sacras. E parece que de certa maneira você tem uma tendência de começar a se comportar como se você estivesse na sua casa, no clube, em algum lugar. E não é. E é necessário que a gente tenha uma vigilância para que a gente possa se manter firme. Não é? A igreja, ela trabalha para isso, para que seja valorizado a liturgia, seja valorizado o sacrifício de Cristo, seja valorizado tudo, para que sempre tenha valor, para que não perca o valor. E muitas vezes o padre ele até pega no pé, briga e tal, mas ele faz isso por quê? Porque é necessário isso, porque não é culpa minha nem sua, é uma coisa natural a gente ir se acomodando, não é? Às vezes com aquela coisa que a gente mais ama. Vou dar um exemplo, né? O Léo conheceu a Fabiana, se apaixonou. Quando ele estava namorando, eu tenho certeza que ela era paparicação. Aí depois começa a namorar, aquilo vai apagando, aí casa, aquilo vai apagando. Mas aí de vez em quando a gente pensa, não, eu preciso valorizar. Eu preciso, ela ainda é aquela que eu me apaixonei. E a gente vai o quê? Valorizando, e o casamento vai se mantendo aceso. A nossa fé é a mesma coisa, não é? Tem quantas pessoas que às vezes vêm comungar, aí acabou de comungar e vem para a gente e fala, meu irmão, você reza por mim, porque eu estou com esse, com aquele problema. Aí a gente, lógico, a gente vai rezar, mas a pessoa acabou de comungar o Cristo, não é? Na verdade, não era necessário que ela viesse pedir oração para alguém. Por quê? Porque ela acabou de comungar aquele que pode operar a cura. Só que, às vezes, a tristeza, a dor da pessoa impede ela de ver isso. E ela vê, às vezes, na gente, não é? No outro irmão, essa possibilidade. Então, hoje, nós vamos falar Ô, Léo, está no celular, eu vou imprimir aqui. Qual que é o tema mesmo? Fugiu agora. A palavra de Deus nos abrasa o coração, não é isso? Ardia o coração. Oi? Ardia no coração. Ardia, a palavra de Deus ardia no coração. Então, é necessário isso. É necessário que a gente sinta a palavra de Deus arder no coração, não é? A palestra de hoje tem como missão aqui fazer com que você se apaixone mais e mais pela palavra, mas não só pela palavra, pela Eucaristia, não é? Que é o que? A mesa da palavra e a mesa da Eucaristia, não é? Então, para a gente poder compreender a mesa da palavra e a mesa da Eucaristia, na verdade é uma coisa só, não é? Porque está falando o quê? Está falando da presença real de Jesus, da presença real de Deus. E se nós formos refletir, lá no começo era o Verbo, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E tudo que existe no mundo foi criado a partir de onde? Da palavra. E na Eucaristia, tudo começa a se formar através do quê? Através da palavra. E por fim se materializa no corpo de Cristo. Não é isso? Eu separei uma palavra para nós lermos, que está em Lucas 24, 13. Lucas 24, 13. É isso mesmo. Os discípulos de Emaús. Vamos lá? Vamos ler? Todos acharam? Sim. Sim? Vamos ler então devagar. Vamos lá. Nesse mesmo dia,
2 discípulos caminhavam para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 60 estádios. Iam falando um com o outro de tudo o que tinha passado. Enquanto iam conversando e discorrendo entre si, o mesmo Jesus aproximou-se deles e caminhava com eles. Mas os olhos estavam-lhe como os que vendados e não reconheceram. Perguntou-lhes então: de que estáis falando pelo caminho e por que estáis tristes? Um deles, chamado Cleófas, respondeu-lhe: és tu acaso o único forasteiro em Jerusalém que não sabe o que nela aconteceu esses dias? Perguntou-lhes ele: que foi? Disseram: a respeito de Jesus de Nazaré. Era um profeta poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo. Os nossos sumos sacerdotes e os nossos magistrados o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que fosse ele quem havia de restaurar Israel, e agora, além de tudo isto, é hoje o 3º dia que estas coisas sucederam. É verdade que algumas mulheres dentre nós nos alarmaram. Elas foram ao sepulcro antes do nascer do sol, e não tendo achado o seu corpo, voltaram dizendo que tiveram uma visão de anjos, os quais asseguravam que está vivo. Alguns dos nossos foram ao sepulcro e acharam assim como as mulheres tinham dito, mas a ele mesmo não viram. Jesus lhes disse: ó gente sem inteligência, como sois tardos de coração para crerdes em tudo o que anunciaram os profetas? Porventura não era necessário que o Cristo sofresse essas coisas e assim entrasse na sua glória? E começando por Moisés, percorrendo todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava dito em todas as Escrituras. Aproximaram-se da aldeia para onde iam, e ele fez como se quisesse passar adiante. Mas eles forçaram-no a parar. Fica conosco, já é tarde e já declina o dia. Entrou então com eles. Aconteceu que, estando sentado conjuntamente à mesa, ele tomou o pão, abençoou, partiu e serviu-lhe. Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu. Palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, nessa palavra, nós vamos ver o que? A importância dessa palavra, que é a primeira missa, né? Que foi celebrada pelo próprio Cristo. Lá na última ceia foi a instituição da Eucaristia. E aqui Jesus vem e ele realiza a celebração eucarística. E ele é reconhecido aonde? Ele é reconhecido ao partir o pão. Aí nessa palavra tem uma coisa muito interessante, porque ao partir o pão, Jesus desaparece. Ele desapareceu? Ele desapareceu, na Bíblia fala que ele desapareceu. Mas ele desapareceu? Não. O que aconteceu então? Ele está no pão. Transubstanciação. Né? Transforma-se. Quando ele foi reconhecido no pão, ele se transforma naquele pão, então ele desaparece. Mas na verdade ele está presente ali. Agora, o que foi que os discípulos fizeram ali depois que aconteceu isso? Né? Que ele desapareceu. E desapareceu. Levantaram-se na mesma hora e voltaram a Jerusalém. Aí acharam reunidos os 11 e os que com ele estavam. Todos diziam: o Senhor ressuscitou verdadeiramente e apareceu a Simão. Né? Então, a partir do momento que eles viram, que reconheceram ele a partir ali do pão, eles tomaram ciência de quem? De que era Jesus. Não é verdade? E ali eles já levantaram e saíram anunciando. Não é? Isso acontece toda vez na Santa Missa. Toda vez acontece isso. Jesus ele está presente, mas ele está presente aonde? Na mesa da palavra.
Ele se faz presente na mesa da palavra. Porque você viu que Jesus ele vinha com eles conversando pelo caminho. Então, e no caminho ele vinha ensinando eles. Então Jesus ele veio se fazendo presente no caminho através do quê? Através da palavra. E assim na nossa vida também ele vai se tornando presente na nossa vida. Porque quando a gente é pequenininho, né, vai ensinando que Deus existe, aí vai falando, olha, Deus te abençoe, e nós vamos o quê? Sendo informados da existência de Deus. E a mesa da palavra, ela faz isso, ela prepara o ornamento, tem tudo que acontece na liturgia é feito baseado onde? Na palavra. E é pela palavra que reúne todos, e todos vão diante do altar, nós pedimos perdão pela palavra, nós somos absolvidos pela palavra, nós louvamos pela palavra, fazemos tudo pela palavra. Aí quando chega na hora da oração eucarística, a mesa deixa de ser a mesa da palavra e se torna o quê? A mesa da Eucaristia. É a hora que Jesus se transforma no pão, não é? Que tem a transubstanciação. Então ele se faz presente agora de corpo e sangue, não é? E Jesus está presente. E muitas vezes a gente, pelo ato de você participar da missa, às vezes você para de participar das partes da missa como deve. Por quê? Porque a gente começa a negligenciar a liturgia. E a gente passa a esperar o quê? Só aquele momento da comunhão. Aí comunga e vai embora. Mas nós não deixamos que o Cristo se materialize no nosso coração antes da comunhão pela mesa da palavra. Então, pela mesa da palavra, ele vem até nós, ele nos acolhe, não tem o cântico de entrada, de acolhida, ele nos acolhe, ele nos abraça. Tem o momento do perdão, ele nos perdoa. Aí nós estamos tão felizes de estar perdoados que a gente vai glorificar o nome dele, a gente glorifica, não é? Depois tem a mesa da partilha, não é? Que nós vamos falar depois aqui, que tem 2 leituras que falam disso ainda, não é? Então a gente faz a partilha, que é a comunhão, ou seja, ele mostra para nós através da palavra que nós não estamos sozinhos, que nós temos todos ali conosco e que a gente tem que ser um só, que é o que ele explica também, que todos sejam um. Aí depois que tudo isso aconteceu, que há essa comum união, é que nós vamos poder comungar o Cristo na comunhão. Então primeiro a mesa da palavra faz com que haja uma comum união, e ali Cristo ele se forma onde? Ele se forma dentro do nosso coração, ele vai tomando forma, até que ele vem e na Eucaristia ele se faz presente mesmo, presença real dele na nossa vida, e ali nós vamos comungar. Agora, sabemos que muitas vezes nós não participamos como nós devemos, não é? Eu fui convertido para participar da missa, eu já era grande, já casado, né? Então, eu sou uma pessoa muito curiosa, então para mim poder participar, eu tive que ir ler, estudar a igreja católica, saber, eu tive que ter certeza mesmo que era a igreja verdadeira, porque senão eu não participava. E porque eu participei um pouco da igreja evangélica, mas eu também não me batizei lá, né? Porque eu também não estava 100% para ficar lá, né? Mas na igreja católica eu tinha minhas dúvidas, e por causa de muitos comentários você fica com muitas dúvidas, né? Aí quando eu fui casar foi que eu vim participar. Aí depois que eu fiz a preparação, tive que fazer o catecismo, tive que fazer o crisma, né? Primeira comunhão, para mim poder casar, para poder participar de tudo direitinho, né? Aí quando eu comecei a participar, eu ficava tentando prestar atenção em tudo, não é? Até me deram livros que falavam cada passo da missa e tudo, e eu ia ler para mim aprender e seguir. E eu ficava muito bravo, não é? Porque era incrível, eu ficava prestando atenção, como que durante a missa a nossa atenção era desviada, não é? Mas por que isso? Porque o homem velho que está dentro da gente, o pecado original que está dentro da gente, ele luta constantemente para nos tirar do centro, e a gente às vezes não fazer uma comunhão
como se deve, né? A misericórdia de Deus nos alcança, lógico, mas é necessário a gente vigiar. Aí eu ficava prestando atenção na palavra que fala vigiar, vigiar e vigiar. Então, quando você está participando de uma pregação, de um louvor, quando você está participando da Santa Missa, é preciso você vigiar muito. É na hora que você tem mais que vigiar, porque é aquela hora que você se abriu a receber a palavra, mas aí vem o mal para tirar o seu centro. E aquela palavra que pode te salvar, às vezes ela não vai ter o efeito esperado em você, porque você se deixou dispersar. E é bem fácil dispersar. Você dispersa às vezes reparando no pregador, reparando na roupa dele. Você repara às vezes no erro de português dele. Você repara se o cabelo dele está certo, se não está, se ele é careca, se ele não é. Às vezes você está lá sentado, você fica reparando, poxa, pintaram ali, deixaram ali assim, ali está estourado. Então alguma coisa está tirando a sua atenção, coisas que não importam. A sua atenção tinha que estar voltada aonde? Lá no altar, lá na mesa, lá onde o sacrifício vai acontecer. É só aquilo que te importa. Você veio aqui para aquilo, então valoriza aquilo, né? E eu tinha sempre isso comigo, e eu ficava sempre lutando, né? E eu arrisco perguntar para você: quantas vezes você sai da missa e não lembra a palavra que foi lida? Sejam sinceros. Muitas vezes, não é verdade? Eu sei, porque comigo também é assim. Isso aí acontece, porque é algo que parece que o pecado original deixou a gente meio, sei lá, não é? Para ter uma memória curta para essas coisas. Agora, para as outras coisas a gente lembra, a gente fica pensando, a gente fica lembrando, não é? É aquela ansiedade. Pode ver, quando você vai comprar alguma coisa, quando você está interessado em alguém, aquilo não sai da sua cabeça. E a nossa atenção pelo divino tinha que ser dessa maneira, ou até mais. E a gente às vezes não consegue. Mas não se preocupe, Deus é Deus, Ele é amor, Ele entende que nós somos humanos, não é? Por isso que Ele se deu na cruz para nos salvar, e Ele não pediu a nossa opinião, não é? Ele não veio saber se eu o amava para Ele lá na cruz se doar. Não, Ele me amava, e pelo amor dele Ele foi lá e se doou por mim. E se entregou até a última gota de sangue e água para me salvar, não é? Ele não precisava me consultar, por quê? Porque o amor não precisa consultar, não é? Então, se você quer fazer o bem por alguém, você não precisa consultar, vai lá e faz o bem, não é? Quando a gente fica tentando consultar ou sondar, é porque a gente não está mesmo com o coração aberto para fazer aquela boa ação, né? Então é necessário que a gente busque o Cristo, né? E vigie sempre, vigie constantemente, né? A gente precisa se apaixonar mais pela palavra de Deus. Às vezes a gente percebe que se o padre lê uma leitura longa, as pessoas ficam incomodadas. Se às vezes a missa demora um pouquinho mais, a gente percebe a inquietação do povo, não é? Então a gente deveria ficar incomodado de ter que sair para fora, mas é o contrário. A gente vem e já fica pensando em uma hora só, aí vai dar tempo de fazer isso, fazer aquilo, né? Então hoje a nossa missão aqui é essa, não é? É pedir a vocês, clamar, implorar, né? Que você se apaixone mesmo pela palavra de Deus, que você queira, que você lute mesmo por essa palavra. A gente não sabe o dia de amanhã, a gente não sabe quando essa palavra vai ser fundamental para nós, não é? Jesus, Ele é fundamental para nós, Ele é fundamental para você. Eu sofri acidente, fiquei doente de Covid, peguei uma chikungunya que me tirou de atividade uns 6 meses, né? Muita dor mesmo, né? Agora eu estou lutando com uma dor na barriga aqui que já tem uns 20 dias, e ela, quando dói, eu vou falar, é muito ruim, né? Aí já fiz ultrassom e já fiz endoscopia, estou esperando sair a biópsia.
Talvez eu estou com uma bactéria que chama H. pylori, não sei se vocês já viram falar, né? Mas assim, o que isso causa na gente, porque você dói, você não sabe de onde vem, você fica preocupado e você vai, entrega na mão de Deus e daqui a pouco você já está tomando de volta da mão dele, porque você está querendo resolver, né? A gente entrega para ele resolver e daqui a pouco você está tomando da mão dele para resolver. Aí você vê que não tem jeito, você entrega de novo e fica nessa luta aí, né? Então, que caia na minha vida essa muralha que tem para cair. Que caia na tua vida também todas as muralhas. Então, nessa palavra de Emaús, não é, que está no Evangelho de Lucas 24, que nós lemos, fala da Eucaristia, basicamente. Não é? A palavra se forma no caminho e depois se transforma em Jesus. Eles reconhecem Jesus. Não é? Então, não deixe para ver Jesus só na hora que o ministro vier com a Eucaristia. Não, participe de tudo antes, porque tudo aquilo lá é que te prepara para poder receber Ele na Eucaristia, não é? E depois que você recebeu essa Eucaristia, pela palavra que alguém professou ali no altar, é que você recebe essa Eucaristia, porque nós dependemos da voz do Padre para que a Eucaristia se torne corpo e sangue de Cristo, porque a liturgia é feita pela palavra. E aí nós comungamos. Depois que nós comungamos, o que acontece? Jesus, ele entrou em nós, não entrou? Aí agora ele quer sair. Ele precisa sair. E ele vai sair através do quê? Através da palavra, das ações. Ele precisa sair, ele precisa se transformar em amor. Como é o tema do encontro? Jesus, Eucaristia, fonte de amor. Então, esse amor que nós comungamos, ele precisa sair. O primeiro lugar que ele precisa sair é lá em casa, né? Você quer saber se o cerco de Jericó está funcionando? Lá na sua casa precisa começar a haver perdão, precisa começar a haver amor. Quando você chegar em casa hoje, se tiver alguém que você está meio assim, tem que reconciliar, porque às vezes a muralha cai, mas a gente precisa ir lá e dar uma balançadinha nela. Se eu não for lá e dar uma balançadinha, a muralha não cai. Quem é pai e mãe aqui sabe bem disso, né? Os filhos aprontam, ficam com raiva e depois fica lá trancado, fica lá ausente. Se não é o pai e a mãe lá balançar a muralha, mesmo às vezes não sendo culpa da gente, mas como a gente é maduro, tem consciência das coisas, a gente vai lá, dá uma balançadinha na muralha e dali a pouco as coisas começam a acontecer. E aí é tão bom, né, quando está na paz. Pena que ela não dura, né? Aí acontecem outras coisas, mas você tem que ir lá balançar a muralha de novo. Tá bem? Agora, com esse Cristo que se formou e que nós comungamos, não é? Também aconteceu lá no tempo lá de Jesus lá. Porque nós já chegamos no ponto onde Jesus já existia, a história já estava escrita, a liturgia já estava formada, não é? Tem uns aqui que nasceram bem depois de mim, que já pegou até outras coisas aí, leis que mudou, que não existia quando eu nasci, né? Agora, lá no tempo de Jesus não existia, não tinha a igreja católica ainda, nem nada, estava tudo ainda se formando. Então, a alegria deles de terem Jesus foi tamanha que eles começaram a fazer o quê? Eles começaram a formar comunidades, né? Então hoje nós estamos aqui na comunidade Chama. Essa comunidade se formou que pela alegria que Jesus colocou no coração de alguém que começou a formar essa comunidade. E graças a Deus hoje aqui nós temos a alegria de ter o de Jair, né? A Neuza e o Juca, o Lúcio e Paulo, que foram os primeiros aí, né? A formar a comunidade, não é isso? Então foi colocado no coração deles uma alegria tamanha que eles queriam que Jesus saísse deles e fosse para o mundo, e fosse falar, e fosse trazer as pessoas para Jesus, fazer com que as pessoas se tornassem apaixonadas por Jesus. Graças a Deus eu tenho alegria de quando cheguei de São Paulo,
eu fui acolhido pela comunidade Chama e hoje eu estou aqui, não é? Também me acolheu, aqueceu o meu coração, também me deu Jesus, também permitiu que eu crescesse também espiritualmente, não é? Só que o crescer espiritualmente para nós é engraçado. Você cresce espiritualmente, mas você tem que se tornar menor. O erro da gente é que às vezes a gente cresce espiritualmente, você quer se tornar maior, e não pode. Você cresce espiritualmente quando você se torna menor. Não tem uma palavra que diz assim, que é necessário que eu diminua e que Cristo cresça. Isso daí é crescimento espiritual. A matemática de Jesus, ela é diferente de nós, né? Eles são 3, né? Pai, Filho e Espírito Santo. 3, né? 1, 2, 3, não, é um só. Não é verdade? A gente diz que está o quê? Nós dissemos que estamos numa comunidade. A comunidade é como se fosse é comunidade. É um só, né? Então aqui nós temos exemplos de comunidade. Quer ver? Vamos pegar aqui na palavra. Nós temos Atos dos Apóstolos 2, 42 a 47. Vamos lá. Atos 42 a 47. Mas o capítulo 2. Atos 2. Atos 2. Pode falar, irmão. 42, 47. Então, eles estavam tão cheios de Deus, tão felizes, não é, com a ressurreição de Cristo. Então aqui nós vemos o que? As virtudes dos primeiros cristãos. Agora, se você pegar depois daqui, você vai ver que tem muita coisa que não era virtude. Mas para a gente se alegrar, a gente tem que falar das virtudes. Por quê? Porque o resto do mal aqui a gente já sabe que a gente já faz, né? Então, a gente tem que ver as virtudes para a gente poder copiar. Vamos lá. Perseveravam eles na doutrina dos apóstolos, nas reuniões em comum, na fração do pão e nas orações. De todos eles se apoderou o temor, pois pelos apóstolos foram feitos também muitos prodígios e milagres em Jerusalém. E o temor estava em todos os corações. Todos os fiéis viviam unidos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e seus bens e dividiam-nas por todos, segundo a necessidade de cada um. Unidos de coração, frequentavam todos os dias o templo. Partiam o pão nas casas e tomavam a comida com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e cativando a simpatia de todo o povo. E o Senhor cada dia lhes ajuntava outros que estavam no caminho da salvação. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Agora vamos traduzir essa virtude para os dias de hoje, né? Vamos pensar. Nós moramos numa região aqui, né, que é onde tem um dos maiores índices populacionais do Pernambuco. Sabia que Candeias está dentro disso aí? Haja vista você ver o tamanho que é e a quantidade de edifícios que tem. Edifícios abarrotados de gente. E a gente vê que muitas missas são vazias ainda. A gente vê que a igreja tem que ficar fazendo campanha do bingo, vender bolo, fazer um monte de coisa para poder conseguir dinheiro para o mínimo, para que a igreja possa continuar existindo, para que possa ter às vezes alguma sobra para poder fazer caridade também, ajudar. Por quê? Porque esses primeiros cristãos aqui, eles estavam naquela novidade, não é? Então eles queriam vender tudo, fazer tudo para poder fazer o Cristo acontecer na vida das pessoas. Hoje em dia conosco nós temos o quê? O dízimo para ser usado como essa partilha. E aí muitas vezes o que nós fazemos? Nós não fazemos. As pessoas não colaboram. Porque as pessoas ainda não entenderam que a gente dá o dízimo na igreja é a melhor coisa que a gente pode fazer. Porque quando diz assim, que a gente deve
juntar um tesouro no céu e não na terra, o dízimo é uma das maneiras de juntar esse tesouro no céu. Por quê? Porque eu vou morrer, e quando eu morrer, o que vai ficar são as boas obras. O dízimo é uma das boas obras que nós fazemos, né? Eu sou meio assim missionário, né? Eu gosto quando tem a comunidade nova. Então, por exemplo, quando começou a comunidade lá da Mãe Rainha, que eu vim, aí eu fui lá, me debrucei de lá, ajudei, até formou a comunidade. Aí formou lá, eu parei, comecei a ajudar aqui, depois eu fui ajudar lá no Loreto, que estava precisando de música, aí eu fui lá, ajudei, aí teve a Santa Terezinha, desde o começo eu sempre ajudei, e hoje eu ainda estou lá ajudando, e está se formando e tudo mais. Então, é muito bom você saber que um dia vai passar 100 anos que eu morri, o pessoal vai lá e vai lembrar, isso aqui começou na mão do Reginaldo, do Noé, do fulano, do Beltrano, eles fizeram isso aqui, eles fizeram e colaboraram com isso aqui, né? Não é para me sentir grande, é só para mostrar para vocês que é algo que você faz e vai ficar. Ninguém vai lembrar do carro que eu tive, ninguém vai lembrar da casa que eu tive, isso não vai estar escrito em lugar nenhum, mas a igreja que você ajudou a edificar vai ficar. Então essa é a obra que nós temos que fazer, trabalhar pela igreja, ter essa alegria desses primeiros cristãos aqui, de formar a igreja, de trazer as pessoas para a igreja, né? Quando eu comecei a participar da igreja católica, eu conheci a renovação carismática e comecei a participar do grupo de oração, e graças a Deus desde 95 até hoje eu participo do grupo de oração. Então são inúmeras pessoas que a gente ouve dizer, olha, eu nem na igreja eu não via, mas eu vim aqui por acaso, que eu ouvi a música, eu estava sofrendo e aí me indicaram aqui, e aí eu vim, e hoje graças a Deus eu estou aqui, eu estou na igreja. Então isso mostra o quê? Que a tua missão, você está fazendo aquilo que você tem que fazer, porque Deus, Ele esteve na terra, não é? Ele esteve vivo na terra, mas até quando Ele esteve vivo na terra como um ser humano, um homem, Ele escolhia os discípulos para falar em nome dEle. E hoje Ele não está mais, Ele está vivo na terra, lógico, mas Ele está vivo na Eucaristia. Hoje a Eucaristia não sai aí flutuando e vai pregar, mas ela entra em mim, e eu agora, cheio da graça de Deus, eu saio para falar para as pessoas, né? Então, uns têm a graça de tocar um violãozinho, cantar e falar de Jesus. Outros têm o dom de pregar a palavra. Outros vai vir aqui varrer a igreja, vai vir ajudar numa festa, vai fazer alguma coisa, mas tudo tem a mesma importância, porque é o mesmo Cristo que opera tudo em todos, não é? Então nós não podemos comungar o Cristo e viver sozinho. Não, nós precisamos viver em comunidade. E essa palavra de hoje, ela quer falar o quê? Dessa palavra que arde no nosso peito, não é? Mas ela não arde no meu peito para mim ficar sozinho, não. Ela arde no meu peito para mim abraçar os meus irmãos e ser feliz junto com eles. Aqui está dizendo assim, ó, virtude dos primeiros cristãos, não é do primeiro cristão, não é? É virtude dos primeiros cristãos. Ou seja, e nós somos os últimos cristãos ou não? Isso só a Deus pertence, né? Ele disse que nem ele sabia, só o Pai sabia, né? A ocasião em que ia acontecer tudo, não é verdade? Então nós não sabemos, mas uma coisa é certa, nós estamos ali pelo meio do caminho, vamos pensar. Então, nessa época aqui, teve Pedro, Paulo, Lucas, João, Tomé, Moisés, teve tantas pessoas, não é? Que pregou e que fez e que falou de Jesus, e teve quem escreveu e guardou os detalhes para que isso pudesse chegar até nós hoje, não é verdade? Agora, quem vai lá bater na porta do seu vizinho não é nem Moisés, nem Marcos, nem ninguém. Agora é você que tem que ir. É a nossa vez agora. Dentro da história bíblica, agora é a nossa vez. É a nossa vez de preparar o altar. É a nossa vez de
fazer a liturgia acontecer, é a nossa vez de rezar, de pedir, de clamar, de levar Jesus, é a nossa vez de acolher quem está caído. Não adianta ficar esperando, porque a palavra, ela opera, mas ela não opera sozinha, ela precisa do mensageiro, e nós somos esse mensageiro, né? Tem uma outra palavra também, que é Atos 4, 32 a 37. Atos 4, é só ir para frente um pouquinho aí, Atos 4, 42 a 37. Ela fala um pouco do que fala a primeira. Não, é 32 a 37. É 32 a 37. União dos primeiros fiéis. A multidão dos fiéis era um só coração e uma só alma. Ninguém dizia que eram suas as coisas que possuía, mas tudo entre eles era comum. Com grande coragem, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. Em todos eles era grande a graça. Nem havia entre eles nenhum necessitado, porque todos os que possuíam terras ou casas vendiam-nas e traziam o preço do que tinham vendido e depositavam aos pés dos apóstolos. Repartia-se então a cada um deles conforme a sua necessidade. Assim, José, a quem os apóstolos deram o sobrenome de Barnabé, que quer dizer filho da consolação, levita, natural de Chipre, possuía um campo, vendeu-o e trouxe o valor dele e depositou aos pés dos apóstolos. Palavra do Senhor novamente, graças a Deus, né? Então, hoje em dia, isso também de se vender tudo e se despojar de tudo, acontece ainda. Mas acontece aonde? Acontece aqueles que vão viver no mosteiro, aqueles que às vezes vão numa comunidade de vida, eles ainda fazem isso. E eles entregam a vida dele exclusivamente para viver ali para o Evangelho. E eles, muitos fazem voto de pobreza, eles não têm nada. Tanto que hoje na nossa paróquia você vê os freios, não é, que participam conosco aqui, ele já falou que tem os que fazem o voto de pobreza e eles não podem ter nada no nome deles e tudo mais. Agora, isso são as pessoas religiosas. Nós que somos pessoas comuns, não fica achando que porque você não vai dividir tudo que você tem, que Deus não te ama, que você não tem a salvação. Não, você tem a salvação, porque em muitas partes aqui você vai ver que não é errado você ter os seus bens. Até esses dias aí na liturgia foi falado, né, da partilha dos bens. O que nós não podemos o quê? É ser sovina, né? Não ajudar ninguém, não dar o dízimo, não partilhar, né? Então, a quem muito foi dado, muito será cobrado. Então, a gente precisa ajudar o próximo, né? Tem pessoas que têm dificuldade de ajudar até a própria família, não é verdade? Às vezes tem as pessoas que têm posse, têm tudo e a família passando necessidade. E o cara vai morrer e vai largar tudo aí para o povo brigar. Então não é mais fácil ele partilhar na hora que está vivo, né? Há uns anos atrás eu cheguei para o meu filho e minha filha, que eles estavam namorando, já tinha quase, na época acho que tinha já bem uns 8 anos que estavam namorando, ou menos. Aí cheguei para eles, eu vi o aperreio deles lá. Ah, terreno está muito caro. Ah, como um apartamento é caro. Ah, para comprar mais barato tem que comprar lá não sei na onde. E não sei o que, lá enche d'água, e não sei o que. E o pai, né, só olhando, né? Aí eu só moringando, vendo aonde eles iam. Aí foi, meu coração foi ficando inquieto. Aí eu falei para eles, falei assim, olha, tudo que eu tenho não é meu, porque eu vou morrer, vai ficar tudo aí, né? Se fosse hoje, eu ia falar, olha a rainha Elizabeth, né? Morreu, coitada, tinha tanto, mas não tem jeito, a hora da morte chega, você pode ter o dinheiro que for, você não vai se salvar, não é? Aí eu falei para eles, olha, eu sei que é ruim falar disso, né? Porque os filhos não querem ouvir a gente falar disso, mas é necessário que eles ouçam, né? Eu não sou eterno, eu vou morrer um dia, e aí eu vou morrer, vai ficar tudo para vocês. Agora, por que eu vou deixar vocês passando aperto agora?
tem a casa aqui, a casa é grande, a gente constrói aqui, divide, vocês moram aqui. Se ele quiser morar, mora, se não quiser, constrói, depois você aluga, vai viver em outro lugar, vai viver a sua vida. Não é para ficar preso em mim, mas pelo menos vocês vão estar tranquilos. E é isso que nós fizemos, né? Aí graças a Deus a Natália está morando já na casinha dela, o Tiago agora vai terminar dele, né? E aí ele vai morar lá também. Então é necessário que a gente possa amolecer o coração. Agora, se eu não amoleço o meu coração dentro da minha casa, com os meus filhos, com aquele que eu amo, como que eu vou amolecer com outras situações da vida? Não é verdade? Então é necessário que a gente faça isso. Eu separei uma música para a gente poder cantar, encerrar a pregação e fazer uma oração. Vamos ver se nós vamos conseguir, né, Léo? Será que sai? Sai, Mário? É novidade? Mas vamos lá, eu acho que sai, hein? Essa música ela fala do Evangelho que nós lemos, né? E ela é uma música muito inspiradora, muito boa para a gente rezar, para a gente refletir, até para a gente lembrar dessa palavra e no dia a dia aprender a valorizar mais a palavra de Deus, a valorizar a Eucaristia e também valorizar muito a Santa Missa, né? É um momento santo que a gente participa, procurar conhecer a liturgia e viver. Quem podia imaginar que aquela cruz, vamos ajoelhar e vamos rezar, era só o começo de uma história de amor. Vamos ajoelhando, nos entregando aos pés de Jesus. Grande dor, tudo que se passou e jamais esperava encontrar o Senhor. Sua voz abraçava os seus corações e diziam: Senhor, fica conosco, é tarde, o dia termina, nossa esperança partimos sem direção. Mas ao redor da mesa se abriram os nossos olhos, te reconhecemos ao partir do pão. Ó Jesus, e hoje aqui, Senhor, ao redor da tua mesa nós nos encontramos. Obrigado, Senhor, porque hoje o Senhor nos reúne aqui para nos abrir os olhos, para que a gente possa enxergar, Senhor, a mesa da palavra, que a gente possa enxergar a mesa da Eucaristia, Senhor, para que a gente possa te enxergar, Senhor, como verdadeiramente Tu és, e o tamanho do Teu valor, Senhor, na nossa vida, na vida do nosso irmão. Obrigado também por nos abrir os olhos, para que a gente possa enxergar a nossa missão, Senhor, assim como a comunidade Chama encontrou a missão dela nesse mundo, Senhor, que cada homem, cada mulher, Senhor, aqui da nossa cidade, do mundo, possa encontrar a sua missão, Senhor. Nós sabemos que para tudo tem um tempo, Senhor, e o Senhor sabe bem disso. Nós pedimos, Senhor, abrevia, Senhor, esse tempo, Senhor, e que todos possam, Senhor, se converter, Senhor. Ajuda, Senhor. Abraça, Senhor, o nosso coração. Abraça, Senhor, pela Tua palavra, pela Eucaristia. Abraça, Senhor, pela Tua presença viva, Senhor. Abraça, Senhor, o nosso coração. E recebe, Senhor, a nossa adoração, Senhor. Queremos Te adorar nesse dia, Senhor, verdadeiramente como Tu mereces ser adorado, Senhor. Queremos Te adorar nessa canção, Senhor, cantando mais uma vez, derramando
oração diante de Ti, Senhor, e pedindo, abrir, Senhor, os meus olhos. Já não chores, Jerusalém, a alegria voltou. Teu Senhor está vivo, Ele ressuscitou. Já não chores, Jerusalém, a alegria voltou. Teu Senhor está vivo, Ele ressuscitou. Recebe a nossa adoração, Senhor. Preciosa